A paz do Senhor a todos, meus amigos do Face, e todos que estiverem ouvindo. Mais um dia que o Senhor nos concede para poder louvá-lo, adorá-lo, mas principalmente nos ensinar algo. Meus irmãos, quem lê a Bíblia percebe uma coisa: o Senhor, no decorrer da história, nunca escondeu os erros dos teus servos, principalmente os teus servos. Todos pecaram. A Bíblia fala que não há um justo na terra. Justo assim, aquele que nunca pecou. Todos nós, eu e você, somos pecadores. Só que a palavra de Deus vem e nos ensina, através desses exemplos de erros de homens do passado, para que venhamos nos edificar aqui hoje. Eu vou dar um exemplo aqui em 1 Samuel, em 2 Samuel, capítulo 12, capítulo 11 e 12. O 11 fala sobre o adultério de Davi. Davi, que deveria de um dia sair para a guerra, resolveu ficar no palácio. E um detalhe: o diabo geralmente nos ataca quando a gente está só. Ele fez isso com o Senhor Jesus lá no deserto. Então não é diferente de mim e de você. Ele sabe das nossas fraquezas. Então ele vai investir no momento realmente que a gente estejamos sós. E Davi aqui, olhando, observando uma mulher, sentiu desejo para essa mulher. Eu quero ser breve nesse relato. Ele olhou, desejou ela, e mesmo sabendo quem era ela, ficou cego e trouxe ela para os seus aposentos e acabou deitando com essa mulher. Mais tarde, ela descobre que estava grávida. Resumindo aqui a história, e ele resolve planejar algo para que o marido dela voltasse para casa, ao ponto do marido deitar com a mulher e depois falar que a criança era dele. Só que nada ocorreu da forma que Davi planejou. O homem ali, em sinceridade com Davi, resolveu ficar no palácio. E Davi, resumindo aqui a história, mandou uma carta para o seu comandante para mandar Urias para a frente de batalha, onde esse homem faleceu. Esse homem foi morto na batalha. Só que aqui, eu quero, aqui no 12, porque Davi a princípio achou o quê? Ninguém viu, né? Porque normalmente nós pensamos assim: quando nós pecamos no oculto, que geralmente ou nós pecamos no pensamento, pecamos no olhar e pecamos também em atitudes, né? Então nós pensamos assim, que ninguém viu e fica por isso mesmo. E na verdade é um engano do nosso coração. Tanto Deus vê, como também o problema não é nem Deus ver, é o diabo ver. Que o inimigo ele está à procura aí, ver a gente manifestando as nossas fraquezas para poder agir. Porque ele só trabalha na nossa vida com legalidade. Mas, segundo os historiadores aí, os estudiosos da Bíblia, diz que Davi, nessa história aqui, ele pecou, ele cometeu todas essas coisas ruins, só que um detalhe: ficou mais ou menos quase um ano sem confessar o pecado. E aí, só que quem conhece a história de Davi sabe, Davi tinha uma história de adorador. Davi buscava a Deus, como eu, como você. Então, Davi ficou oculto, achando que Deus não sabia do pecado dele. Até que um dia Deus não aguentou e mandou o profeta Natan. E Natan conta essa história aqui, no capítulo 12. E o Senhor enviou Natan a Davi. E entrando ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprava e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos. Aqui, tem que entender uma coisa: Davi era rei. Então, quando o homem está em pecado, quando a gente chega nesse homem e fala assim: você está em pecado, o homem se ofende. Davi, se o profeta Natan chegasse e falava bem assim: você está em pecado, você pecou, Davi, estando com o coração orgulhoso, poderia o quê? Mandar matar Natan. Então ele criou uma história. Deus deu sabedoria a esse profeta para criar uma história, para chegar ao ponto de relatar para Davi que Deus viu o pecado dele. Aqui um pouquinho mais: e vindo um viajante rico, deixou esse tomar suas ovelhas e de suas vacas,
para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou o cordeiro do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então, o Davi ouvindo a história, né? Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar a quadruplicado, porque fez tal coisa. Então disse Natã: tu és esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul e te dei a casa do seu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais coisas. Só abreviando onde eu quero chegar. Deus lembrou Davi, porque Deus não chega simplesmente diante de nós para acusar. Quem nos acusa é o diabo. Lembrando disso, tá? Deus mandou esse homem aqui, ó, sabe por quê? Porque Deus estava com saudade da adoração dele. Quando nós pecamos e nós não confessamos nossos erros, meus irmãos, sabe o que acontece conosco? A gente se esfria, a gente fica cego espiritualmente. Davi, ele conhecia a palavra, ele poderia ter corrido e confessado o pecado. Você está me entendendo? Eu posso contar aqui uma coisa. Essa semana aqui, antes de ontem, fui no presídio visitar um amigo. E naquele dia eu cometi um erro. Eu, particularmente, confesso que aqui Deus não vai precisar usar alguém para confessar meu pecado. Eu confesso aqui diante de ti. Eu errei, não vigiei e cometi um erro. E ali, sentindo oprimido, de madrugada acordei e vim confessar meu pecado para o Senhor. E aí eu fiquei maravilhado, sabe, com a experiência que eu tive com Deus. O Espírito Santo fala: filho, fica com a minha palavra. E lá na segunda carta de João, capítulo 1, diz assim, ó: se confessar seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Você está sujeito a erro, eu estou sujeito a erros. Como Davi aqui, a diferença de Davi, que Davi errou e ficou oculto durante um bom tempo. Você está me entendendo? Quase um ano. Davi, que era um adorador. E muitas vezes você está aí, ó, devido a um erro que você cometeu, você saiu da igreja, você não ora mais, sabe assim? É o que aconteceu com Davi. Deus não escondeu o pecado de Davi aqui, ó, para pegar exemplo, para trazer exemplo para a gente. Então eu pego esse exemplo, o que eu fiz? Eu errei. Eu corri e confessei o pecado para o Senhor, pedindo misericórdia. Aí eu fiquei maravilhoso, porque eu me apresentei não simplesmente como um servo, como qualquer um. Eu me apresentei diante de Deus como filho, considerando Ele como pai. Porque quando você se apresenta diante de um Deus, é uma coisa, mas quando você se apresenta a Deus como reconhecendo Ele como pai, é diferente. Quem é pai sabe. Quantos erros você já viu seu filho cometendo, né? E você perdoou, porque é filho. E o Senhor Jesus lá na cruz, Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Mas Ele também levou o quê? Ele também nos deu o privilégio de ser perdoados. Então, esse homem aqui, ó, ele achou que o pecado dele estava oculto, como muitas pessoas estão aí. Você aí, meu irmão, você não está tendo mais força para orar. O que a Bíblia nos aconselha aqui, ó? A confessar nosso pecado. Se você for aqui para o Salmo 51, Salmo 51 é um salmo que Davi fez depois dessa experiência. E Davi, devido a não ter confessado o pecado, ele sofreu consequência. Você vê que ele abriu a boca e profetizou algo sobre a vida dele, que aquela pessoa seria digna de morte. Deus não deixou Davi morrer, mas o mal agiu na família de Davi, onde um irmão estrupou a irmã, o outro foi lá, matou. Então, só destruição. Então, o pecado faz isso na nossa vida. Se a gente errou, eu falo assim, o problema não é errar, é você permanecer em erro. Então, a palavra de Deus, graças ao Senhor Jesus, nos dá o direito do perdão, receber o perdão de Deus. E por isso que nós temos que chegar aqui, ó, como esse homem também chegou. Mais tarde, quando o pecado dele foi revelado, ele chegou aqui no Salmo 51 e disse aqui, ó, olha que interessante: tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade
e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. Olha que coisa maravilhosa. Aqui a receita para a gente massacrar com o inferno, que muitas vezes está agindo na nossa vida, é você vomitar diante de Deus seus erros. Você lembra, não vem com essa história não, pelo amor de Deus, eu costumo falar isso, não vem com essa história, Senhor, perdoa os meus pecados simplesmente. Não, reconheça, Senhor, eu fiz isso, olha, eu agi isso, eu desejei alguém, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É dessa forma que nós temos que chegar diante de Deus, meus irmãos. Aqui ele diz assim, ó: contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Então nós temos que conhecer a palavra, que muitas vezes o nosso pecado entristece o coração de Deus. Então ele quer o quê? Que a gente confesse, Senhor, contra ti pequei. Que você não venha confessar seu pecado com medo de sofrer algumas consequências, mas que você venha confessar seu pecado, sim, preocupando que você entristeceu o coração de Deus. É isso que eu fiz, e é isso que esse homem fez aqui. E aqui, alguns versículos à frente, ele diz assim, olha a solução que ele achou para resolver o problema. Cria em mim, ó Deus, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Eu posso falar o seguinte: Davi, como errou, como Saul errou também, só que a diferença de Davi é que Davi não se preocupou ao errar, ao revelar o pecado dele, de perder o reino. Ele ficou preocupado em perder a presença de Deus. É isso, meus irmãos, que eu venho aqui falar para vocês. Você tem que, diante dos seus erros aí, ó, você tem que se preocupar em não querer sair da presença de Deus. Por isso que a gente vê aí, ó, eu tenho de certa forma, o Senhor me deu um ministério, deu em busca do desviado. Ontem, indo para a igreja, ali chega um rapaz, eu cumprimento ele, de repente, era um desviado. Você está entendendo? E ali Deus mostrando para aquele homem que ele está vendo ele. E aí a gente chega na igreja, o pastor Jarva lá pregando sobre a cegueira espiritual, que muitos estão cegos, dando o exemplo do profeta Eli, né, que Samuel aqui, esse profeta que escreveu isso aqui, ó, escreveu. Então, muitos estão cegos, muitos perderam a visão. Por quê? Porque não confessou os seus erros, não reconheceu diante de Deus os seus erros. Então, vamos mudar qualquer situação que estejamos passando, porque o Senhor quer te renovar, meu irmão. Você que um dia esteve na casa do Senhor aí, ó, e hoje você não tem força, você, minha irmã. Então, o primeiro passo, eu falo isso, como eu falei isso para aquele homem, eu falei, o que você tem que fazer de imediato não é voltar simplesmente para a igreja, é você voltar para a oração. E na oração a gente vomita, a gente ali fala, Senhor, eu errei assim, 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 eu te peço perdão em nome de Jesus. Só Jesus, só através do nome de Jesus que eu recebo perdão. Não é de Maria, não é de João, não é de fulano. Então, aprenda isso, meus irmãos. E por isso aqui vamos orar, e o Senhor há de fazer a obra, para a honra, para a glória do nome de Jesus Cristo. Tá certo? Vamos lá, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glórias e glórias e glórias. Senhor, perdão por tantos desenganos, por orgulho e ambição, pelos erros do meu coração. Aleluia. Tudo eu daria para voltar atrás, mas o que passou, passou, não volta nunca mais. Sinto tanta tristeza pros meus pecados do passado. Muda minha natureza, sara minhas fraquezas. Aleluia. E tu sabes que é sincera essa minha oração. Me perdoa, Senhor, estende a tua mão, aleluia. Com fome e com sede eu oro, no meu coração te adoro, por amor ao teu nome imploro, pra tudo mudar.
até o fim desse canto. Me batiza com o Espírito Santo, aleluia, aleluia. Com fome e com sede eu oro, no meu coração te adoro, por amor ao teu nome imploro, pra tudo mudar. Até o fim desse canto, me batiza com o Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glórias e glórias te damos, Senhor, por saber dessa verdade, Senhor, que Tu és o Deus misericordioso, meu Deus, que compadece de nós, pecadores, Senhor. Aleluia, aleluia. O diabo quer, Senhor, que venhamos ser orgulhosos, meu Deus, que não venhamos, meu Deus, ser simples, Senhor, ao reconhecer os nossos erros, Pai, para que eles possam, meu Deus, continuar agindo na nossa vida, levando, meu Deus, a estarmos longe de Ti, mortos, meu Deus, dos nossos deleitos, mas o Senhor Jesus naquela cruz, o Senhor Jesus naquela cruz nos concedeu perdão. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu te louvo por isso, Senhor. Eu te louvo por isso, Senhor. Por saber, meu Deus, a Tua fidelidade para com a Tua palavra, Senhor. Para lembrar o que Jesus fez naquela cruz por nós, Senhor. Por isso que eu venho te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelo pecado da nossa família, Senhor. Pedimos perdão, meu Deus, por tantos erros que cometemos, consciente e inconsciente, Senhor. Ah, meu Deus, erros esses, meu Deus, que tem levado a muitos, meu Deus, a estarem doentes, massacrados, Senhor. Muitos daí, meu Deus, devidos, meu Deus, viver em adultério, viver em situação adversa, Senhor. Então, os casamentos estão sendo destruídos, Senhor. Filhos nas drogas, meu Deus. Mas que o Senhor possa se compadecer, meu Deus, de toda a sociedade, meu Deus. Manifesta o Teu poder na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, Senhor. Conduza eles, meu Deus, a viver na Tua presença, Senhor. A se arrepender dos seus erros, meu Deus, dos seus pecados, meu Deus. Ah, Espírito Santo, que o Senhor possa renovar essa vida desse meu irmão, dessa minha irmã, meu Deus, que até está afastada da Tua casa, Senhor. Há anos não vão mais na Tua casa, Senhor. Ah, Senhor Deus, faça eles entenderem, meu Deus, que os pecados deles, meu Deus, têm levado eles a ficarem longe de Ti, Senhor. Muitos aí não são humildes, meu Deus, ao ponto de falar, eu saí da igreja por causa de pastor, por causa de irmão. Não, Senhor, faça com que eles possam reconhecer que eles estão afastados de Ti devido aos erros deles, Pai. Venha curá-los, venha libertá-los, meu Deus, venha manifestar a Tua glória, Senhor, na vida de todos, Senhor. Visita, meu Deus, aqueles que estão lá nos presídios, Senhor, nos hospitais, Senhor. Perdoa os pecados deles, Senhor. Direcione eles, meu Deus. Perdoa os pecados da nossa nação, meu Deus. A idolatria tem permanecido, meu Deus, em muitos lares, Senhor. A feitiçaria, meu Deus. Muitos estão aí, meu Deus, seguindo outros deuses, Senhor. Deus, seguindo doutrinas, meu Deus, que não provém de Ti. E estão, meu Deus, baseados na Tua palavra em pecado, Senhor. Porque o Senhor, meu Deus, abomina, Senhor, situações adversas aí, meu Deus. Homens, meu Deus, com mágoa no coração, Pai. Mulheres com mágoa no coração. E isso tem levado muitos até ficar com câncer, Senhor. Que o Senhor possa curar a vida desses homens. Que o Senhor possa libertar eles, meu Deus. E conduzir eles, meu Deus, a viver dias e dias de paz, meu Deus. Em nome de Jesus, eu determino isso, Senhor. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, tenha consciência que teus pecados levarão à derrota. Mas a palavra diz, se você confessar, se você apresentar igual Davi fez aqui, ó, o Senhor pode reverter toda a situação. Lembre-se disso, que teus pecados te afastam da presença de Deus. Mas se você pedir perdão usando o nome de Jesus, o sangue de Jesus te lava. Olha, que o Senhor abençoe o teu dia, agraciando com a paz, e que Ele venha te dar esse entendimento, para que o nome de Jesus seja glorificado. Olha, beijo no coração de todos, um abraço, que Deus te abençoe a tua vida e te conceda o melhor, em nome de Jesus.